Então, hoje a gente vai falar sobre a percepção de acidez, a percepção de doçura, a percepção de amargor no café. Para você entender essa percepção no café. Então, você que é barista, você que é dono de cafeteria, né? Você vai conseguir entender melhor esse conteúdo através do exercício prático que eu vou apresentar. Então, esse exercício, ele tem o objetivo de quê? De facilitar a comunicação com o seu aluno, se você for instrutor, desculpa. E você vai poder aplicar também na sua cafeteria e até nos cursos de degustação de café. Olha só, muito prático, fácil. Só que antes de você fazer exercício, o que você precisa saber, tá? Porque não é apenas aplicar o exercício, você tem que saber o embasamento dele, por que você está aplicando, qual o objetivo, né? Então, se você sabe, entende quais são os gostos básicos, lembra dos gostos básicos? Quem está assistindo a minha live já tinha um tempinho, mas também tem lá no meu feed, se você quiser saber, tem um exercício dos gostos básicos, né? Para interpretar os gostos básicos, que é o doce, amargo, azedo, salgado e umami, tá? Só que os gostos típicos aqui que a gente vai falar do café são os três: acidez, doçura e amargor, tá? Então vai lá no meu feed, se você não sabe o que interpretar esses gostos básicos, pratica aquele exercício que eu dei lá, aí você vai entender muito melhor, vai facilitar muito mais a vida de vocês, tá? E daí qualquer exercício que tiver de degustação, fica muito mais fácil para poder interpretar. Então isso aqui é uma continuidade, tem que aprender o básico, que é os gostos básicos, para poder dar continuidade, poder fazendo junto, porque se não fizer junto, você não vai poder aprender, tá? Então, segundo ponto, né? Quando você tem que saber a origem dos gostos básicos, né? A gente sabe como aplicar, mas tem que saber a origem, de onde que ele vem, de onde que vem a acidez, de onde que vem a doçura, de onde que vem o amargor, tá? E terceiro, só depois que você souber isso, você vai para o exercício prático. Legal? Porque com café é um pouco mais difícil, né? Porque com café não é aplicado de uma forma isolada. Quando você faz o exercício dos gostos básicos, você prova soluções isoladamente. Porque tem muitas pessoas que não entendem o que é um azedinho, tem muitas pessoas que não entendem o que é amargor, isso é fato, gente. Né? Todo mundo tem uma facilidade em perceber uns gostos, outros não. Não é uma crítica, veja bem, né? É uma limitação, todo mundo tem uma limitação. E se você souber qual a sua limitação, fica muito mais fácil para interpretar esses gostos básicos só que no café, tá? Então, primeiro, agora vamos falar sobre acidez, né? O que é acidez, né? A acidez é aquela sensação que a gente tem lá no paladar, que a gente pega quando coloca, né, café na boca, sente salivar, né? Isso é acidez. E qual que é a origem dele? Né? Qual que é a origem dele? Quando a gente fala, qual que é a origem dessa sensação que é azedinha no paladar, né? Por quê? É devido aos ácidos que estão presentes no café. Existem dois tipos de ácidos que estão presentes no café, que é o ácido orgânico e o ácido clorogênico. O ácido orgânico é o cítrico, é o málico, tartárico e assim vai. Já o ácido clorogênico, né, ele se desenvolve no processo de torra. E não só isso, ó, gente. A acidez também é devido ao quê? Vai depender também da variedade, tipo de café, a espécie de planta, do clima, da altitude, consequentemente, né? Do processamento. São cereja, por exemplo, assim, entre cereja lavado, um cereja descascado e cereja natural. Entre eles vai dar muita diferença, né? Então, o lavado e o despolpado ali, o descascado, vai ter muito mais acidez que o natural. Mas todo café tem acidez. Só que nesse tipo de processamento acaba levantando mais a acidez do café, tá? A torra também. Então, toda vez que a gente fala na percepção, depende muito da torra também. Então, a torra é primordial. Se a torra foi muito bem feita, você consegue evidenciar a acidez. E quando você evidencia a acidez, ela leva junto, né, a doçura. E daí você consegue interpretar de maneira mais fácil os sabores do café. Se torna mais nítidos, né, no teu paladar quando tem acidez. E a acidez também ela é importante porque ela denota o frescor do café. Né? O que é isso? Café novo, safra nova. Quando o café é velho, ele não tem quase nada de acidez ou é muito pouco, né? Então a gente pensa assim, quem não gosta de acidez, né?
e falar que gosta do café, mas às vezes o café é muito velho. O café velho não tem expressão nenhuma, totalmente flat, sem expressão, não tem graça. Depois que você realmente consegue entender e perceber as vantagens de interpretar um café com acidez mais elevada, é muito mais gostoso, né? Então, gente, por isso que a acidez é importante, né, no café. Só que, claro, se você fizer, né, porque a natureza faz o seu trabalho, né? O produtor também faz o trabalho, faz todo o processamento de maneira adequada, mas chega a parte primordial que é a torra. Se a torra não for muito bem feita, você não vai conseguir ter uma acidez legal no teu café. Por mais que você prepare, se esmere, se a torra não for bem feita, não vai ficar legal, ok? Então, por isso que você tem que saber a origem da acidez e a origem do seu café que você vai utilizar. Tá? E a origem da doçura? Qual que é a origem da doçura, né? Quando a gente fala em doçura no café, algumas pessoas se confundem, elas interpretam de uma maneira errada. Elas conectam o termo doçura como se fosse do açúcar, como se fosse um doce, alguma coisa mais intensa. E não é isso. Quando a gente fala doçura para o café, significa, a gente se refere ao grau de maturação, né? De quando o café foi colhido. Porque o que você espera sempre, né? Que todos os grãos de café sejam colhidos no ápice da maturação. Então, quando tiver grãos muito imaturos, os Quakers, consequentemente vai ter menos doçura na sua bebida, né? Então, grãos verdes, quando eu falo, dá muita astringência. Então, quando tem muita astringência na bebida, você tem que saber a origem, né? E o motivo dele é o quê? O grão imaturo, né? Que não amadureceu o suficiente, foi colhido e bateu dentro da sua xícara ali. E isso vai dar muita, né? Vai cair muita doçura e vai levar à astringência. Então, ninguém quer isso, né? Quer sempre a xícara mais doce possível, tá? E a doçura também, ela vem também do quê? Do tipo de planta, a espécie, do processamento e, mais uma vez, da torra. Porque quando a gente fala de doçura, significa que tem muito açúcar dentro do grão, né? E o mestre de quem for torrar esse café, ele tem que evidenciar essa doçura. Por isso que ele não pode queimar esse café. Se ele queimar esse café, entre aspas, né? Ele vai perder todo esse açúcar, essa doçura. E daí vai ficar só amarga a bebida. Então, você pode também fazer um método que for de preparo de café com uma torra escura, que a doçura não vai aparecer, ou vai aparecer muito pouco, né? Aí como que você vai extrair a doçura da bebida se não existe a doçura nesse grão, né? Porque a torra não foi bem feita. Então, é importante observar também quem torra o seu café, né? Você quer um café doce, mas ele vai lá e sem querer ele deixa passar um pouco do ponto, a torra fica mais escura e mascara essa sensação, né? Esse atributo tão valioso que é a doçura no café. Legal? E amargor? Gente, amargor. Amargor é muito discutível também, porque depende de pessoa também a interpretação de amargor. Mas amargor, basicamente, ele é proveniente do quê? Do ácido clorogênico, né? Obrigada. Então, do que seria, Beto, aqui? A parte da pirólise, você está falando do amargor? Que eu não entendi a pergunta. Não sei de onde que é. Seria parte da pirólise? Se for da torra, sim. Quando você passa do tempo, aí vai carbonizar o teu grãozinho, né? Então, por isso que você tem que não deixar passar desse ponto. Eu sei que você torra café. Eu acredito que você seja muito cuidadoso na hora de torrar o seu café. Não, a doçura, não, a parte da pirólise é bem depois da doçura. Se você deixar passar muito do ponto, aí o café vai carbonizar, né? Tá legal? Então, daí ele fica, a pirólise ali deixa amargo, né? O tempo, né? Pirólise é aquela fase depois do segundo crack, daí o café já era, né? Mas tem gente que gosta, né, de café assim, nada contra, né? Mas não vai ter doçura, e muito menos corpo. Porque às vezes a pessoa também confunde corpo com amargor, né? E tá totalmente errado também, né? Se você vai desenvolver o corpo, né? Acha que deixar a torra mais escura e significa que acha que o amargor é corpo, tá muito enganado, né? Corpo e amargor são atributos muito distintos, legal? Então, o amargor, né, ele é proveniente do quê? Dos ácidos clorogênicos, ele é desenvolvido no processo de torra. Então, nem todo café que é amargo, né, que você encontra um café amargo, ele é ruim, porque você tem que saber a origem desse amargor, né? Se é amargor
que eu posso falar, se uma torra excessiva, né? Porque tudo em excesso não é bom, né? Principalmente o amargor. Então, o amargor provém aqui da cafeína, e cafeína é amarga. Só que se você prepara um café, o que o desafio do barista hoje, né? Preparar uma xícara mais doce possível. Então, se você tem um café perfeito, muito bem torrado, consequentemente, na preparação, você consegue desenvolver toda a doçura, o potencial do café. Mas se for com uma torra comprometida, você não consegue fazer muita coisa, não. E vai bater aquele amargorzinho de queimadinho, defumadinho na boca, de carbonizado. E daí já não é agradável. Aí o que vai acontecer, né? A pessoa, como sente aquele amargor meio desagradável, vai querer colocar açúcar no café, né? As pessoas que têm o hábito de colocar açúcar, outras colocam para quê? Para mascarar aquela sensação desagradável do queimadinho na boca, tá? Então, às vezes, não pode criticar o cliente porque ele gosta de açúcar, porque depende do café que ele tá bebendo também, né? Enfim, então nem todo amargor é ruim, né? É ruim, você tem que saber identificar. O amargor bom que eu falo para você, que é da cafeína, do método de preparo também, né? Então, se você faz uma extração, você tenta evidenciar o menos possível esse amargor. Mas sabe que toda vez que você prepara um café, o amargor vai ser... ele vai estar presente, é intrínseco do grão, a cafeína, ela está presente no interior do grão. Então, cabe o barista, o mestre de torra, desenvolver muito bem essa torra do café, para que isso não afete, né, o sabor da bebida. Então, esse é um desafio, né? E quando você reconhece isso, né, porque pode acontecer, fica lá com um retrogosto meio desagradável, um queimadinho, o que você vai fazer? Né? Você vai falar, poxa, não tá legal, não tá tão doce assim, tá com fundo meio queimadinho. E é legal ver isso também, né? Se você perceber, não há nada errado com isso, porque pode falhar. Mas o que a gente tenta fazer é não repetir os erros, né? Legal? Então, a origem, né? Como eu disse para você, repetindo aqui, do amargor pode vir da cafeína e da torra excessiva, tá? Então, a gente tem que fazer o máximo para, na hora, durante a extração, não evidenciar esse atributo, legal? E agora a gente vai para o exercício prático. Então, eu já expliquei para você a origem da acidez, a origem da doçura e a origem do amargor, tá? Então, você que é dono de cafeteria, você que é barista, né? Você pode aplicar esse exercício tranquilamente, é muito fácil até em casa, gente. Tá? Não precisa ter um monte de equipamento, não. Porque é um exercício muito prático, fácil para iniciante, tá? Se você tem dificuldade, vai ser muito fácil você entender. Então, ó, anotem aí o que vocês vão precisar, tá? Se você tem dificuldade em entender os gostos típicos do café, então esse exercício vai sanar essas dúvidas para você. O que eu preciso primeiro para fazer? Ó, água quente. Então, chama chaleira. Mas se você não tiver uma chaleira, tiver uma pitcher ou uma jarrinha, chaleira normal mesmo, manda, não tem problema nenhum, tá? Aí vou precisar de um porta-filtros. Legal, ó. Eu tô utilizando aqui o da Rario. Mas se você não tiver Rario, se você tiver uma coar, usa coar. Legal? Se você não tiver um coar, tiver uma calita, um calita, usa o calita que seja. E se você também não tiver nenhum deles, tiver uma melitinha, usa a melitinha, né? Usa o que tem, tá? Então, utilize esses utensílios ali para fazer esse método esse exercício prático, tá? Então, vamos lá, ó. Água quente, vai ter o café, ó. Café já tá aqui porcionadinho, bonitinho. Eu vou precisar de copos de vidro. Tá, precisa ser essa taça de conhaque, Simone? Não, pode ser copo. É que, ó, particularmente assim, todos os meus copos que eu uso pro café quebraram, tá? Então, eu fui lá e peguei do meu marido, da coleção do meu marido. Peguei 3 taças aqui, ó, tá vendo? Peguei 3 taças da coleção dele e eu vou fazer, porque fica legal, gente, tá? Mas se não tiver uma taça assim, não tem problema, usa os copinhos que você tem, contanto que a capacidade dele seja 150 ml, tá? É um bom tamanho. Uma taça de 150 ml, tá? E daí balança. Deixa eu ver aqui. Balança, tá vendo aqui? Vou passar um pouquinho de água, peraí. Uma balancinha. Se você não tiver balança, não tem problema.
A gente soluciona esse daí, se porém. Você vai usar uma jarra medidora, ó. Não precisa ser de vidro, pode ser de plástico. Nas lojas de 199, lá na Daiso, você encontra tranquilamente isso aqui, tá? Se você não tiver balança, usa a jarrinha medidora. Vai funcionar muito bem. Legal? Então tá, a gente vai começar aqui. Então eu vou usar para esse preparo aqui do café, eu vou utilizar a proporção 1:15. O que seria 1:15? Significa assim, ó, para cada 1 grama de café, eu utilizo 15 gramas de água. Sempre maior proporção vai ser a água, tá? Então eu vou traduzir isso aqui. Eu vou utilizar 20 gramas de café para 300 gramas de água, tá? Então, o processo de preparo vai ser o mesmo. Então, o objetivo do exercício é que você entenda, diferencie, que você consiga interpretar, que você consiga reconhecer esses 3 gostos básicos, né, no café, que é acidez, doçura e amargor, tá? Então, quando você faz a extração, eu vou mostrar, quando você faz a extração do café, você não extrai todos esses atributos de uma vez só, você extrai em etapas. Primeiro você vai extrair a acidez, depois é a doçura e depois vai ser amargor. E daí você tem que dividir esses 3 atributos, uma em cada taça. E depois você vai provar, né? Então, quando você recebe uma xícara de café, geralmente está tudo junto e misturado, né? Aí fica mais difícil para quem não tem noção do que é uma acidez. Ele sabe que essa acidez, por que é saliva. Mas quando tá tudo junto misturado numa xícara, fica muito mais difícil de reconhecer e interpretar. Porque existem pessoas e pessoas, e cada pessoa interpreta de uma maneira diferente. Então, por isso que você tem que facilitar o exercício. Então, esses 3 atributos são provados, são colocados em cada taça, extraídos de maneira separada para você depois provar isoladamente. Esse é o objetivo, você interpretar esses gostos básicos no café, tá? Então, eu já passei a receita aqui para você. E o que você vai fazer? O processo convencional agora. Pesar o café, você vai moer, você vai aquecer a água, você vai escaldar o filtro, né? E você vai fazer a extração. Esse café tá muito aromático. Eu utilizei aqui, gente, uma moagem média fina, tá? Mas você pode trabalhar com uma moagem grossa, o que você quiser. Ó, o café já tá moidinho, tá? A água já tá aquecendo, tô dando uma acelerada lá. Eu vou escaldar, né, o filtro, ó, tá vendo aqui? Eu já coloquei aqui o papel, já dei uma leve escaldada para acelerar, tá? Vou passar uma água de novo aqui e daí vou começar a fazer a extração. Então, eu vou pegar aqui esse café, tá? E vou fazer a extração, tá? Em 3 etapas. Então, aquelas 300 gramas de água, eu vou dividir em 3. Então, vai ficar 100 gramas para cada etapa de extração, tá? E cada etapa vai extrair um atributo. Então, vai ser o primeiro a acidez, o segundo vai ser a doçura e o terceiro vai ser amargor. Eu vou mostrar aqui e vocês vão ver. Legal? Então, aqui, olha, vou escaldar de novo. Vou pegar a tacinha, tá vendo aqui, olha, que tacinha linda. Então, eu vou colocar o porta-filtro sobre a taça, ou você, né, coloca qualquer copo que você tiver, tá? E vou colocar aqui 100 gramas de água. Se você não tiver balança, você vai colocar aqui, ó, na jarrinha medidora, tá? Coloca 100 ml, daí você despeja diretamente. Tá? Então, eu vou colocar o café. E agora eu vou fazer a extração. Só que nessa extração eu vou colocar apenas 100 gramas. Ó, bem devagarinho, eu vou colocando aqui. E olha, eu não preciso cronometrar, porque o objetivo não é isso, tá? Ó, extraí aqui, coloquei 100 gramas de água. Vou deixar terminar essa drenagem, esse fluxo aqui, tá? E vou para a segunda taça. Consegue ver aí?
Então, olha, vocês quando forem fazer esse exercício, coloca na sequência correta para não misturarem as taças, tá? Tá terminando de gotejar aqui. E agora nessa taça, vou pegar esse porta-filtros, colocar em cima, ó, esse mesmo café, tá? Ó. Vou colocar aqui, ó, o mesmo café. E vou colocar mais 100 gramas aqui, ó. Então, serão 3 extrações no total. E você pode fazer esse exercício tranquilamente em casa, gente. Treina bastante esse aqui, porque é muito fácil. E depois que vocês forem provar esse café, vocês vão perceber a diferença, tá? Vocês vão perceber muito mais fácil entender a percepção, o que que é acidez, o que que é doçura e o que que é amargor, tá? Porque aqui eu tô fazendo de forma isolada, estou extraindo esses atributos em etapas. Ó, já terminei a segunda taça, olha que rapidinho que é, agora eu vou pra terceira taça. Tô terminando de gotejar aqui. A vantagem dessa taça aqui, ó, é que você pode aerar. E sentir o aroma do café. Delícia. Ó, aqui já terminou a segunda taça, eu vou pra terceira. Então, mesmo café. E ele também agora mais 100 gramas de água. Pronto, olha só que rapidinho. Agora eu já não vou utilizar mais a balança. Ó, aqui estão as 3 taças, ó. Primeira extração, primeira parte da extração, a segunda parte e a terceira parte, tá? Vou terminar aqui, olha, nessa parte o fluxo dela vai ser mais lento aqui, tá? Porque o café, né, a água já saturou o café, então a extração vai ser um pouquinho mais lenta, mas você tem que deixar terminar até o final. Porque aqui não é tempo, gente, a gente tá avaliando os atributos do café, né? Os gostos básicos que você encontra no café. Pronto, ó, já terminei aqui. Não sei se vocês conseguem chegar aqui, mas ó, eles estão quase todos no mesmo volume aqui, ó, tá certo? Ó, então a primeira extração, ela é um pouquinho mais escura que a segunda. E aqui na terceira, tá mais claro ainda. Ui, tá super quente, gente. Ó, olha como é que tá clarinho aqui, em comparação com esse primeiro aqui. Olha a diferença. Né? Olha aqui. Olha a diferença, compara esse aqui. Legal? Então tá, ó. Então você pode esperar esfriar e provar, e pode provar ele quente mesmo. Tá? Vou agora homogeneizar aqui. E agora vem a parte da prova. Então, como o café tá quente, né? Pra não deixar queimar a língua ali, eu vou provar só um pouquinho de levezinho aqui, vamos ver. E conforme ele vai esfriando, ele vai ficando mais ácido, ó. A segunda taça. Muito diferente, gente, de uma taça para outra. Por isso que vocês têm que tentar fazer esse exercício em casa. Essencial para vocês. Nossa, nada a ver esse café. Agora você pode ligar os comentários para mim. Então, gente, olha, ele tá bem quente, tá? Então, quando ele tá com uma temperatura mais elevada, não é que não é possível sim, mas para evidenciar mais ainda, né, você precisa deixar um pouco abaixar a temperatura desse café, tá? O primeiro café ficou bem mais ácido. Já o segundo aqui, muito mais doce. É uma diferença muito grande. Por isso que tá muito fácil de fazer esse exercício.
Gente, vocês têm que fazer esse exercício. E depois vocês têm que me contar o que vocês acharam. Porque daí você consegue agora diferenciar isso. Como que eu extraio a doçura? Como eu extraio o amargor? Como eu extraio a acidez? Tá tudo aqui. É dessa forma, é um exercício prático, fácil, que vale a pena você fazer, gente. Você pode até dar um curso disso aqui. Outro ficou aguado. Aguado e amargo. Mas não é amargor ruim, não é amargor de queimado. Não tá nada queimado esse café. Muito bom. O amargor dele é residual mesmo, né? Da cafeína mesmo. Então tá bem tranquilinho. Isso, Léo, faz sim esse exercício. Faz, depois você me fala o que você achou, tá? Desse exercício. Se deu para entender o que é acidez, o que é doçura e amargor. Então lembra, sempre vai estar nessa etapa aqui, tá? Nessa sequência. Sempre a primeira taça, a primeira extração vai ser a acidez, a segunda vai ser a doçura e o terceiro vai ser amargor. Só que aqui ele está extraído de uma forma, né, isolada, por isso que é muito mais fácil. E olha o que eu costumo fazer depois, eu costumo brincar. Pego uma colher de cupping assim, olha, porque aqui é o mesmo café, só que está extraído em etapas. Eu pego a colher de cupping aqui, olha, coloco aqui 2 na taça aqui, ó, 2 colheres em cada taça. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mais 2 dessas aqui, ó. E mais 2 dessa aqui. 2 da terceira taça. Misturo bem. E daí bebo café. Fica muito diferente. Aqui tá bem mais equilibrado, né? Porque você provar só a primeira, a última aqui, não tem nada. Então, na terceira fica... quando você junta tudo depois, fica muito mais saboroso o café. É claro, quando tem acidez é legal. Você sente bastante salivar a boca, né? O paladar. Mas quando pega nesse segundo aqui que tá doce, fica bem gostoso também. Então, o que é, né? São as etapas de extração, tudo numa só xícara. Né? Então provem, façam e depois me digam o que achou. Deixa eu ver, eu aprendi a fazer por tempo, mas você está sendo a fazer por quantidade, achei mais fácil. Sim, é bem mais fácil dessa forma. Porque é pelo volume da água, né? Então você pode ver Beto, todas as taças estavam com o mesmo volume, percebeu? Então, oi Orlando, tudo bem com você? Ó, daí você vai fazer o café e vai provar. Né? Porque você dá para fazer por tempo se quiser. Na máquina de café expresso, dá para fazer esse mesmo processo, só que é por tempo, 10 segundos para cada taça. Né? O mesmo café, você extrai 10, depois extrai mais 10, extrai mais 10. Né? Mas isso aqui é bem mais interessante, porque o expresso, Beto, ele é muito mais intenso. E quando tem muita intensidade, eu costumo dizer que ele é muito pancadão na boca. Então, para quem não está acostumado com café, assim, o expresso se espanta, né? Acaba até assustando. E fazendo filtrado é muito mais saboroso, é muito mais agradável. E você encanta o cliente se você fazer isso, encanta o aluno, porque ele consegue entender, ele consegue perceber, é muito mais nítido. Quando você consegue transmitir essa nitidez através da xícara, o aluno aprende muito mais rápido. Então, olha, faça essa sequência. Tá, eu também, Beto, mas eu gosto dos dois, tá? O expresso também, eu gosto bastante, mas o filtrado também é muito bom. Mas depende do dia também. Tem dia que eu tô mais para expresso, tem dia que eu tô mais para filtrado também. Legal? Eu vou provar de novo, ó, porque já caiu mais a temperatura. Nossa, bem alta, bem elevada a acidez, saliva pra caramba a boca. E agora eu vou para a segunda taça de novo, ó. Nossa, muito doce. A última taça. Amargo, mas não é amargor ruim. Aqui tá um chafezinho aqui. Tá um chafé. Então, gente, olha, façam esse exercício e depois me digam o que vocês acharam. Legal? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente fez esse exercício para vocês entenderem, né? Então, gente, o divertido desse exercício, porque veja bem, esse exercício é muito divertido. Se você não achou divertido, então nem adianta você ensinar para alguém. Porque se você não se conecta com esse tipo de exercício, você não vai conseguir transmitir o que você precisa. Você tem que ter conexão,
né? Conexão com o que você vai ensinar. Se você não acredita no que você faz, você não vai conseguir transmitir com eficiência, né? Então, por isso eu falo, todo exercício, eu adoro fazer exercício prático de café. Me encanta bastante, me deixa muito animada, e isso é gostoso, né? E ver que as pessoas entendem o que a gente está fazendo, nossa, melhor ainda, o resultado é muito melhor, né? É muito prazeroso fazer isso. Então, tem que ser bom para você. Se você não gostou do exercício, então você tem que ter outro tipo de exercício para ensinar alguém, né? Ensinar o teu aluno, que seja. Mas o importante é você, né, se conectar com o que você está fazendo. E eu fiz isso ontem, gente. Então, antes de colocar o exercício em prática, eu testo bastante para ver a reação das pessoas também. Porque elas vão me dar um feedback. E quando eu coloco isso em prática, facilita mais. Eu trabalho com a reação do aluno, né? Se ele teve dificuldade, se ele teve facilidade. E a maioria teve facilidade com esse exercício. Então, eu acredito muito que vai funcionar com outras pessoas também, tá? Então, a gente busca conhecimento, a gente aprende, estuda, coloca em prática, aí vai colocar no teu planejamento, daí você vai executar, né? Aí você vai agir e você vai checar. Lembra do checar e depois agir, o PDCA. Eu fiz todo esse processo aqui, né? Pra dar certo. Senão, gente, não daria certo esse exercício aqui também, porque tem que testar, né? Porque a gente avalia o que os outros profissionais do café fazem também, só que você tem que verificar se isso tem um contexto, né? Se tem uma fonte segura. E se realmente você pesquisar, verificar e ver que tem veracidade, por que você não coloca em prática, né? Porque se você já tem todos os equipamentos, se você tem café, coloque isso em prática. É muito gostoso. Aí você que tem dificuldade fala para mim, o cliente, ele não entende o café, ele não quer entender o café. É fácil falar assim, ele não entende, mas o que você pode fazer para o cliente entender melhor o seu café? Tá aqui, ó. Tem que começar a porta de entrada por aqui, né? Porque se ele não sabe o que é acidez, se ele não sabe o que é doçura, você tem que mostrar isso para ele. Com exercício, não é só falar. Então, gente, obrigada pela audiência, tá? Foi ótimo ter vocês aqui. Muito obrigada pela interação, foi muito positivo, adorei. Então, gente, até a próxima. Um beijo, um abraço, até amanhã. Bom descanso para vocês.